capítulo 4, a partir do versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nós falamos contigo e te agradecemos por tudo que está acontecendo nessa manhã aqui na igreja. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo da palavra, através da escola dominical. Obrigado por cada professor, cada aluno que veio nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelo momento de louvor. Obrigado pelas ofertas, porque o Senhor Deus tem sido o Deus provedor e tem nos sustentado. E temos procurado honrar a Ti também com as nossas finanças, com os nossos recursos, como prova da nossa devoção, da nossa alegria, do cuidado que temos recebido do Senhor diariamente. E agora, Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós. Pedimos, Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale a cada um dos meus irmãos aqui presentes. Quero ser apenas instrumento, Senhor, nas Tuas mãos. E que o Senhor possa nos mostrar as Tuas verdades nesse texto. Que cada um que aqui veio possa voltar para a sua casa, edificado na Tua palavra. Assim, Senhor Deus, eu oro a Ti, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Nessa manhã eu quero falar com você sobre a igreja em oração. E esse texto aqui, do versículos 23 até o versículo 31, nós podemos aprender experiências de como nós devemos buscar o Senhor na oração, diante das dificuldades, das barreiras que nós enfrentamos para levar o Evangelho. E vai ser aqui na vida de Pedro e Tiago, que viveram essa experiência. Eu até já preguei um texto sobre esse assunto que esses apóstolos de Jesus vivenciaram, mas nós podemos ter experiências de como a igreja ela pode permanecer em oração diante das barreiras que ainda existem para a pregação do Evangelho. Quando nós voltamos lá no capítulo 3, nós vamos ver que, sob a ação do Espírito Santo, Pedro e João, eles curaram um homem paralítico. Você conhece a história. E esse homem paralítico, ele estava na porta do templo,
e ali ele ficava mendigando. As pessoas que ali passaram viram aquele homem, e aquele homem foi curado. Sendo curado, ele entrou no templo glorificando a Deus. O povo ficou admirado, porque aquele homem que estava na porta do templo agora estava em pé, andando, glorificando a Deus. E eles se aproximaram para ver de perto aquela situação. Pedro reconheceu que ali era o momento de pregar o evangelho. Ele fala do Senhor para aquelas pessoas, mas por causa da pregação do evangelho, Pedro e João, eles foram presos, e na prisão eles tiveram a oportunidade de falar também do evangelho para aquelas autoridades, quando aquelas autoridades pediram para que eles silenciassem, para que eles não falassem mais do Senhor, mas eles entenderam que era importante obedecer a Deus do que aos homens. E aí o texto vai nos dizer, queridos, nesse versículo 23, que eles voltam para casa e vão compartilhar essa experiência que eles viveram no templo, no sinédrio, com a igreja. E é isso que nós vamos ver a partir desse versículo 23, essa história. O versículo 23 aqui no texto, ele vai nos mostrar que Pedro e João, eles vão aos irmãos contar o que havia acontecido com eles. Depois que eles foram interrogados pelas autoridades, eles foram soltos, e a reação daqueles discípulos foi imediatamente de compartilhar, de contar com os irmãos, contar para os irmãos da igreja o que havia acontecido com eles. E eles chegam para os irmãos da igreja e vão dizer: queridos irmãos, houve um milagre. Um paralítico foi curado pelo nome de Jesus. Eles dão a notícia de que o Senhor Deus estava agindo na vida deles, curando e tendo a oportunidade de falar do evangelho. Não é assim que acontece conosco quando situações acontecem e nós vamos compartilhar, vamos dar um testemunho. Coisas ruins, coisas boas acontecem conosco e nós não sentimos o desejo de abrir o coração e compartilhar com o pastor, com o diácono, com o líder, com o irmão mais próximo na igreja. Chegamos na igreja, nos corredores, e a gente fala: você não sabe o que aconteceu comigo nessa semana? Aí aquele irmão ouve: o que é? E você conta a bênção, compartilha a dificuldade. Então esses irmãos aqui sentiram o desejo de compartilhar a experiência que eles vivenciaram no templo e lá no sinédrio. Contaram que eles foram presos, eles foram interrogados pelas autoridades religiosas. Contaram que eles foram ameaçados para não falar mais o nome de Jesus. E com muita coragem eles disseram: nós dissemos não para aquelas autoridades. Dissemos para aquelas autoridades que nós não vamos nos calar, que nós vamos continuar falando de Jesus. A aplicação que nós podemos tirar, queridos, até aqui, é que sempre vão existir obstáculos, barreiras, para impedir que nós venhamos propagar, falar do Evangelho. Lá em Belo Horizonte, temos as nossas barreiras, nossas dificuldades para as igrejas falarem do Evangelho. Aqui em Congonhas, os irmãos têm as suas barreiras, têm as suas dificuldades, têm os seus obstáculos para falar do Evangelho. Mas nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar que está tudo bem. Pelo contrário, nós devemos entender cada dia de que quando nós levamos o Evangelho para uma pessoa, quando nós compartilhamos do amor de Deus para a pessoa que ainda não teve essa experiência, nós estamos levando a luz de Cristo para aqueles que estão andando na escuridão dos pecados. Se tem alguém aqui nessa manhã que nos visita e ainda não teve essa experiência com Cristo, nós queremos dizer para você, querido visitante, querido amigo que está aqui nessa manhã, nós trazemos para você o Evangelho. O Evangelho é luz para iluminar a vida daqueles que andam nas trevas, porque quem não tem Cristo, ele anda nas trevas, ele anda no escuro. E a Bíblia vai dizer que Jesus é a luz.
E quando Jesus ele entra na sua vida, quando ele entra na minha vida, as coisas mudam, as coisas tornam-se diferentes, porque quando o Evangelho chega, o Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho põe em ordem a vida daquele homem, daquela mulher que se rendeu aos pés da cruz. E aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser organizado, aquilo que precisa ser ajustado nas nossas vidas, isso vai acontecer no poder do Senhor, pelo seu Espírito Santo, andando em novidade de vida. Mas as barreiras vão continuar ao nosso lado, vão continuar na nossa frente, para nos impedir de falar de Jesus. Mas nós cremos que somente a pregação do Evangelho pode dar ao homem a esperança de salvação. Assim como o Evangelho alcançou você, e hoje no seu coração você tem esperança, assim nós também precisamos ser porta-vozes, testemunhas de Jesus e para compartilhar o Evangelho. Fazemos e precisamos compartilhar o Evangelho, porque o Satanás, ele está a cada dia trabalhando para que o Evangelho não avance. O mundo que nós vivemos, que já é do maligno, cada dia ele trabalha, ele vai maquinando de tal forma para impedir que o Evangelho seja pregado, para que a igreja venha ser calada, silenciada para a mensagem da salvação. Satanás não quer que aquelas pessoas que estão sob o seu domínio, Satanás não quer que essas pessoas saiam da sua influência, da sua obediência. Ele vai fazer de tudo para impedir a pregação da palavra de Deus. E como ele tem usado muitas circunstâncias para calar a igreja. Ainda com as dificuldades que nós temos aqui no Brasil, quantas igrejas em outros países passam por dificuldades para falar do Evangelho? Quantos cristãos têm que viver o Evangelho diferente desse que nós vivemos aqui, porque corre o risco de vida. Então, quando vão se reunir de tal forma para não serem percebidos. Mas é o preço para se pagar, para viver o Evangelho em outras culturas, quando o Evangelho ali é perseguido. Uma pergunta para que nós venhamos refletir. Quais as barreiras que você tem vivido que estão impedindo você de compartilhar o Evangelho? O que impede você de falar de Jesus? Quais as dificuldades você tem encontrado para testemunhar do amor de Cristo para os membros da sua família, para os seus amigos? Coloque essas dificuldades diante do Senhor e peça a Ele que Ele te dê ousadia, coragem, para você ser boca de Deus, para que você possa falar, testemunhar do amor de Jesus onde você está. Aqueles homens, eles foram presos por causa do Evangelho, mas eles não se calaram. É um exemplo, serve de uma inspiração para nós, de um incentivo para cada um de nós, a começar de mim. Os versículos 24 até o versículo 30, eles vão nos mostrar que aquela comunidade clamou ao Senhor em oração. Pedro e João deram testemunho, falaram das dificuldades que eles vivenciaram ali na prisão, diante no Sinédrio. Agora eles chegam para a comunidade e vão falar sobre aquele problema. E o texto vai dizer que eles começaram a orar. Eles começaram a clamar ao Senhor. E a oração desses crentes aqui chama a nossa atenção, porque ao invés deles pedirem ao Senhor para castigar aqueles inimigos, aquelas pessoas que maltrataram eles, que perseguiram, que mandaram eles se calarem, eles oraram pedindo ao Senhor para que eles pudessem cumprir a missão de proclamar Jesus. Porque talvez, se fosse eu e você, nós iríamos orar e pedir ao Senhor, tira a vida daquela pessoa que está ali me atrapalhando, aquela pessoa ali no meu trabalho que me persegue porque eu sou crente. Tira a vida dessa pessoa, Senhor. Eu quero ficar longe dessa pessoa. Às vezes a gente tem o costume de orar e pedir um mal para essas pessoas, né? Mas esse povo aqui, esses crentes, essa comunidade, eles não pediram um mal para eles.
oraram, pediram ao Senhor ousadia, coragem, para poder falar de Jesus ainda mais. E a oração que eles proferiram, falaram ao Senhor, serve para nós meditarmos aqui. Versículo 24. Eles começam ali orando, dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam orando, reconhecendo o poder de Deus, sabendo quem o Senhor é. Olha, quando você for orar, quando você ter o seu tempo de oração, nunca esqueça de, na sua oração, reconhecer quem é o Senhor. Às vezes, quando nós oramos, nós já entramos pedindo ao Senhor socorro. Às vezes a gente já ora e já descarrega para o Senhor tudo aquilo que nós queremos. Ó Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo outro. Mas esses irmãos, primeiro, eles reconheceram que o Senhor é soberano, que o Senhor fez o céu, a terra. Aqui eles reconhecem o Deus Todo-Poderoso e se rendem diante do Deus Todo-Poderoso. Assim também deve ser a nossa oração, reconhecer que nós estamos diante de um Deus santo, um Deus que nas suas mãos tem todo o poder. E a oração que eles continuam fazendo, eles vão citar o Salmo capítulo 2, versículo 1 e 2. Nesse texto aqui, quando Lucas apresenta a oração desses irmãos, eles estão citando o Salmo capítulo 2. Porque se enfurecerem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo capítulo 2, ele trata de Cristo. Ele trata do Messias quando ele vem governar com poder. E quando o Salmo capítulo 2, ele vai tratar do governo do Messias, da autoridade do Messias, não vai haver nenhuma nação gentílica, nenhum povo que vai poder conspirar contra o ungido do Senhor. E o que eles estão vivendo naquele momento, aquela experiência de serem impedidos de levar a palavra, a experiência daqueles dois apóstolos de Jesus no Sinédrio, eles entendiam que aquilo tinha a ver com o que os Salmos ali estava escrito, porque eles vão mencionar aqui que Herodes, que Pilatos, aqueles outros judeus que eram contra Jesus, tinham um propósito de falar, de repreender, de impedir que a palavra fosse pregada, mas o propósito do Senhor já estava determinado, de que a palavra de Deus ia ser pregada, o Messias viria, e que na consumação dos séculos ele vai assumir toda a autoridade, todo o poder, o governo de todo o seu reino. O versículo 27 vai dizer: porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles estão orando e falando com o Senhor, de que esses que se uniram contra Jesus, essas autoridades, contra os seus governos, eles estavam ali colocando diante do Senhor aquela necessidade, aquele perigo que eles estavam passando. Mas eles reconheceram piamente que o Senhor está cuidando. Nos versículos 27 e 28, aqui eles entendem que Deus permitiu que Jesus sofresse e viesse a morrer. Eles entendiam que mesmo com todas aquelas dificuldades, todas aquelas barreiras, eles creram que o Senhor estava na frente, que os propósitos do Senhor iriam ser cumpridos. Queridos, aplicando isso para a nossa vida, mesmo o Senhor no controle de todas as coisas, nós estamos sujeitos a sofrer pelo Evangelho, mas nós precisamos ter sempre na mente de que o Senhor está na direção de todas as coisas. E para aqueles
que fazem o mal, para aqueles que perseguem o Evangelho, nós devemos orar por eles. Nós devemos orar por aqueles que nos criticam. Talvez lá no seu emprego, é um colega de trabalho, o seu superior, ele tem criticado você, ele tem perseguido você por causa da sua fé. Talvez lá na sua escola, o seu professor, pela sua posição cristã, você está pagando um alto preço para poder permanecer ali e dizer que é um crente em Jesus. Lá na sua família, talvez você saia de casa, venha aqui para a igreja e quando você volta para casa, tem alguns problemas para serem resolvidos, lutas, dificuldades. E talvez isso pode fazer que você venha sentir desanimado, não querer vir mais para a igreja. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós somos perseguidos por causa da fé e Jesus já nos avisou, já nos alertou quanto a isso. Mas não é motivo de você desanimar, não é motivo de você abandonar a fé, não é motivo de você deixar de vir na igreja, pelo contrário. É motivo de você colocar diante do Senhor as suas dificuldades e pedir ajuda do Senhor. Não é motivo de você pedir o mal por aqueles que te perseguem, pelo contrário, é você orar pela conversão deles. Versículo 29, acompanhe aqui. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. A oração desses irmãos aqui é que, mesmo passando, enfrentando aquelas ameaças, é para eles terem ousadia e coragem para continuar pregando. O pedido deles não era para eles serem intimidados, sentirem coagidos, mas o pedido deles, a oração deles, é para que diante das oposições, diante das perseguições que eles tinham pela frente, eles continuassem firmes naquele propósito de anunciar a Jesus. Como você tem reagido quando as pessoas criticam você porque você é crente? Você recua? Você disfarça? Como tem sido a sua reação? Mas esses homens aqui oraram e pediram ao Senhor coragem, ousadia, para continuarem testemunhando. E assim deve ser você, meu irmão. Assim deve ser a cada um de nós aqui. Em meio a essas dificuldades, nós pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a nós mantermos a nossa identidade como servos de Deus. Devemos pedir ao Senhor estratégias para que Ele nos ajude a levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do amor de Deus àqueles que estão perdidos. Então nós devemos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Como enfrentar as barreiras que nos impedem de falar de Jesus? A resposta é oração. Como nós vamos falar de Jesus para aqueles que são da nossa casa e têm um coração duro? Como nós vamos falar de Jesus para o marido que não é crente? Como nós vamos falar de Jesus para a esposa que não é crente? Como nós vamos falar de Jesus para o filho que não é crente? A resposta é oração. Coloque a vida dessas pessoas que estão ao seu redor diante do Senhor em oração, querido. Ore, interceda ao Senhor por elas. E cremos que o Espírito Santo de Deus pode trabalhar naqueles corações, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, através da sua vida, Ele pode fazer com que aquelas pessoas venham sentir quebrantadas, para que elas possam estar suscetíveis, sensíveis à pregação do Evangelho. Se nós queremos, como igreja, fazer diferença, nós precisamos de orar. A PIB em Congonhas precisa fazer diferença aqui nessa comunidade, nessa realidade, e para isso é continuar orando para que através do seu trabalho, através das estratégias, ela possa anunciar Jesus. Nós precisamos orar para que a palavra de Deus continue sendo pregada e vidas sejam transformadas, salvas pelo poder do sangue de Jesus. Então nós temos que fazer.
Assim nós precisamos ter essa direção. E no versículo 31, o texto vai dizer, queridos, que Deus responde a orações. Aqueles irmãos, eles oraram a Deus e pediram ao Senhor que lhes ajudasse. E o Senhor Deus respondeu aquelas orações, enchendo aqueles irmãos cada vez mais com o poder do Espírito. E o texto vai dizer que com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Porque tudo que nós pedimos ao Senhor, e se for da vontade do Senhor, se for do propósito do Senhor, se for para glorificar o nome do Senhor, o Senhor vai abrir as portas. E essa igreja aqui estava orando, pedindo ao Senhor oportunidades para pregar o Evangelho. Às vezes nós oramos e pedimos coisas a Deus, mas não tem a ver com o Evangelho. Às vezes nós oramos e pedimos bênçãos ao Senhor, mas não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Às vezes nós oramos, pedimos ao Senhor bênçãos na nossa vida, mas é para a gente ter status, para a gente ser observado como, olha, que coisa boa, foi naquele lugar bonito, teve uma viagem, olha aqui a bênção que ele conseguiu, esse bem. Não que você não possa viajar, não que você seja impedido de ter algo para a sua vida, mas tudo que você tem que apontar para Cristo. Tudo que você tem, você precisa reconhecer que foi o Senhor que te concedeu. E se o Senhor te concedeu, use da melhor forma para glorificar o Senhor. E use dessa bênção para testemunhar. Foi o Senhor que me deu, é para a glória dEle. Às vezes nós pedimos bênçãos, nós pedimos coisas para o Senhor, é para nós mesmos. E às vezes nem sempre o Senhor vai responder. Mas quando nós oramos e pedimos algo ao Senhor, que tem a ver com a pregação do Evangelho, tem a ver com o reino, tem a ver para vidas serem transformadas, serem direcionadas, o Senhor Deus, cremos que Ele responde. Essa igreja aqui, ao longo desses anos, está aqui estabelecida nessa localidade. Certamente, quantas lutas os irmãos vivenciaram aqui, quantas dificuldades os irmãos passaram aqui, mas os irmãos oraram, clamaram ao Senhor, pediram ao Senhor ajuda, socorro. E o Senhor Deus até aqui tem abençoado e continuará abençoando, mas que todos os pedidos, que as orações dessa igreja sejam voltadas para a pregação do Evangelho, para anunciar o reino de Deus, para que vidas sejam transformadas, para que mais líderes se levantem para ser uma bênção, para que você seja uma pessoa, um servo de Deus, instrumento nas mãos do Senhor para ser bênção lá na sua casa. Peça ao Senhor que Ele te abençoe para que você seja um bom marido, uma boa esposa. Ore ao Senhor e peça que você seja um bom filho, um filho que dá um bom testemunho. Peça ao Senhor que Ele te abençoe para que você seja um bom profissional lá na empresa. Peça ao Senhor para que você seja um bom vizinho, para que através das suas ações você possa apontar Cristo na sua vida e as pessoas serem impactadas. Hoje pela manhã, estava fazendo café, lá em casa eu que faço café para a minha família, e domingo lá em casa eu faço cuscuz. Durante a semana é pão, é bolo, mas domingo é cuscuz, é eu que faço. Aprendi com a Estela. E de longe eu estava anunciando, alguém falando alto. Poxa vida, 6 horas da manhã, o pessoal falando alto. Eu moro em condomínio. Eram vizinhos que estavam brigando porque um parou o carro na frente do outro e fechou. E foi aquela bagunça. Só via lá os vizinhos com as janelas abertas olhando. O que está acontecendo? Queridos, as situações acontecem para nos testar. Talvez você já viveu essa experiência. Mas até mesmo nisso a gente tem que ter sabedoria. Porque se você, como diz a gíria, me perdoe aqui pelas palavras, se você fizer um barraco, as pessoas vão olhar, é crente? E se for pastor então? É pastor que está brigando por vaga aí? É pastor? Você vai ficar manchado, você vai ficar marcado. Então, até mesmo nas situações
nesses imprevistos, a gente tem que ter sabedoria, medir as palavras, para que nós possamos evitar confusões. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e pedimos ao Senhor que as nossas vontades possam se alinhar com a vontade do Senhor, o Senhor Deus vai abrir portas para que o reino seja anunciado, para que a sua vida seja instrumento nas mãos do Senhor. E assim nós poderemos experimentar do cuidado de Deus. A ideia central desse texto, a grande ideia desse texto, eu encontro que o Senhor responde às orações da igreja que decide anunciar a palavra de Deus. O Senhor responde às orações da igreja quando ela tem o seu olhar voltado para as vidas sem Cristo. Esse texto aqui, ele vai apontar para a doutrina de Deus, o Todo-Poderoso, que criou tudo que existe e que nas suas mãos tem todo o poder. Esse texto aqui, ele também vai nos mostrar que o poder de Deus é tão grande que ele vê o nosso coração, ele sabe o que passa aqui dentro. E sabendo o que está aqui dentro, o Senhor Deus, ele molda, ele trabalha, ele nos usa. Que nós venhamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e pedir que Ele nos direcione. Portanto, eu quero terminar aqui essa exposição dizendo que, como crentes em Jesus, discípulos, nós devemos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Devemos estar preparados para as perseguições, pelas barreiras que vão existir na pregação do Evangelho, mas nós não podemos nos calar. Aprendemos aqui nesse texto que nós devemos ter ousadia para pregar a mensagem do Senhor e das diversas formas que o Senhor nos dê estratégias para isso. E sabemos que Deus, Ele ouve as nossas orações e nos responde para que Ele seja glorificado. Que o Senhor Deus seja glorificado na sua vida, na vida aqui dessa igreja. Amanhã nós vamos começar uma semana de trabalho, de estudos, muitos compromissos que temos aí pela frente, mas que por onde você for, por onde você passar, as pessoas possam ver Cristo em você, na sua vida. No trato com uma pessoa, na forma de falar com alguém, deixe Cristo resplandecer na vida dela. E principalmente com aquelas que ainda não são crentes em Jesus, principalmente com essas. Para que elas vejam Cristo na sua vida. As lutas que porventura podemos estar passando aqui, vivenciando, saiba que as lutas, elas podem contribuir para que nós venhamos nos melhorar ainda mais, refletirmos o caráter de Cristo e colocar diante do Senhor em oração. E se tem alguém aqui nessa manhã que aqui entrou na igreja e se ainda não entregou a sua vida para Jesus, nós queremos dizer para você, Deus amou o mundo de uma maneira tal que Ele enviou o seu unigênito, Jesus Cristo, para que todos aqueles que creem no unigênito de Deus, eles possam ter vida eterna. E para ter a vida eterna é necessário arrepender dos seus pecados. Porque os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, para que nós, sendo pecadores, pudéssemos ter a oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor e receber o perdão do Senhor e ter certeza da vida eterna. Então nós oramos por você e pedimos que você, se ainda não fez, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque todos aqueles que recebem a salvação, um dia vão ressuscitar também para a glória. Essa é a fé, a esperança que nós temos. Curva a sua cabeça nesse momento. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a igreja está orando por você.
Você gostaria de receber a Cristo, entregar a sua vida para Jesus? Nós queremos dar essa oportunidade. Eu não sei se tem alguém aqui, mas nós levamos a mensagem do Evangelho. A igreja aqui está orando por você. Talvez você não tenha a sua fé totalmente fortalecida no Senhor e você entende que precisa entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Há alguém aqui nessa manhã que está longe dos caminhos de Jesus, está longe da igreja e reconhece que precisa voltar para o aprisco, precisa voltar, reconciliar com Jesus, reconciliar com a igreja. Nós também oramos e pedimos. Se tem alguém, levante uma das suas mãos, nós queremos orar por você. Para aqueles que permanecem com a sua fé em Cristo, deixe que o Senhor os direcione, te guie cada vez mais no temor dEle. E que você não fique desanimado com as batalhas, com as dificuldades, com as barreiras que te impedem de ser um crente em Jesus. Mas busque no Senhor forças para que por onde você passar, você continue demonstrando que é um servo de Deus. Senhor Deus, nessa manhã nós queremos te agradecer porque a Tua palavra nos encoraja, a Tua palavra nos ensina a sermos servos do Senhor. Então, Deus, pedimos que o Senhor venha estar abençoando aqui essa igreja. Pedimos que o Senhor possa estar direcionando os passos dessa congregação, dessa família da fé. Para que aqui, Senhor Deus, a Tua igreja venha ter ousadia, ela venha ter estratégias cada vez mais para levar o Evangelho do Senhor Jesus àqueles que não conhecem. Ó Senhor, abençoe cada irmão dessa igreja, cada membro dessa igreja, que por onde ele passar, ele seja sal, ele seja luz. Se na sua família ainda tem pessoas que não conhecem a Ti, nós pedimos que esse irmão, essa irmã não desanime, mas que permaneça firme no Senhor, orando pela conversão dos seus familiares. Para aqueles que já têm o seu lar transformado, resgatado, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que essas famílias continuem firmes na fé. Oramos, Senhor Deus, pelos vizinhos aqui da igreja, oramos, Senhor Deus, pelas famílias que residem ao redor aqui dessa igreja, oramos por cada um deles, as lutas, as dificuldades que eles têm vivido, mas dê, Senhor Deus, oportunidades aos membros dessa igreja para serem resposta das suas súplicas, das suas necessidades, dos anseios do seu coração, e que possam começar, Senhor Deus, amizades, relacionamentos voltados para a evangelização, para o testemunho, para o discipulado, para uma vida de temor ao Senhor. Ó Deus, continue aqui abençoando essa igreja, esteja abençoando, Senhor Deus, a vida do pastor Celso, esteja abençoando aqui o corpo diaconal, esteja abençoando aqui a liderança da igreja, toda a membresia, que essa igreja continue caminhando, crescendo, se fortalecendo no temor do Senhor. Ó Pai, e se há alguém aqui no nosso meio, que aqui entrou e ainda não tomou essa decisão, nós oramos e pedimos para que o Teu Espírito Santo continue falando em seus corações. Porque nós somos instrumentos nas Tuas mãos, mas quem vai convencer é o Teu Espírito Santo. Então nós pedimos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, convença os corações. Convença, Senhor Deus, aqueles que andam longe da Tua comunhão, da Tua presença, para que eles possam andar no temor do Senhor. Ó Pai, abençoe aqui, Senhor Deus, o nosso dia. Abençoe o nosso domingo. Abençoa, Senhor, para que tudo que nós viemos fazer, venhamos experimentar do cuidado do Senhor. Dê-nos uma boa semana, uma semana abençoada, para que tudo que nós fizermos venha ser para a glória, para o louvor do Teu nome, Senhor. Ó Deus, essas bênçãos nós oramos a Ti e fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, tenham um domingo abençoado. Deus abençoe a volta dos irmãos para a sua casa e que, coração silencioso, nós estamos em liberdade.